Bom, bom dia a todos. Meu nome é Júlia, tá? Júlia Mugrabi. Eu trabalho há mais ou menos uns 10, 12 anos na área de despacho aduaneiro. Agora, nos últimos 6 meses, em função de algumas coisas que aconteceram na minha vida, eu resolvi investir num negócio próprio. Então, eu estou abrindo a minha empresa e, em função da crise, eu resolvi focar no drawback, né? Porque, assim, a gente está tendo resultados em trabalhos que eu estou fazendo de bastante redução de custos na aquisição de matérias-primas para exportação. Então, assim, eu acredito que bastante gente já ouviu falar no drawback, né? Mas eu acredito que a maioria do pessoal tenha ouvido falar na questão normal do regime, que é a importação de insumos para posterior exportação do seu produto acabado, né? Então, hoje eu também vou trazer um pouquinho para vocês de outras modalidades que a empresa também pode operar, né? Nem sempre com a exportação direta, né? A exportação dela, mas sim com exportação dos seus clientes, né? Às vezes tu faz um produto, uma embalagem que outro exporta, né? Outro chega lá, né? Chega essa mercadoria no exterior e que a empresa também pode sim se beneficiar com isso. Então é isso que eu trouxe um materialzinho aí para vocês. De repente a gente não vai conseguir tirar todas as dúvidas, mas no final da apostila tem o meu contato, tem o meu e-mail ali e tem o meu telefone também. Se o pessoal ficar alguma dúvida, às vezes quer, né? E esse processo em si eu opero, né? Eu faço ele como despachante. Então, eu vou começar e a gente vai falando, tá bom? Bom, o drawback, assim como todas as operações de comércio exterior, né, ele rege, o primeiro regimento dele é a CSEX, né, e ele, por sua vez, é a alçada do DSEX, né, que se encontra em Brasília. Né, a coordenação fica com a GSEX, que é um órgão dentro do DSEX, né, e lá se encontram todos os capítulos de drawback, e situando as operações para fornecimento no mercado interno, né, somente não opera nessas operações. Bom, aqui eu trago para vocês as modalidades que se tem do drawback. Tá? O restituição é muito pouco usado, tá? Que isso é para empresas que não vão operar mais no comércio exterior, ou seja, ela exportou esse ano alguma coisa e ela não vai mais operar no comércio exterior, então ela entra com um processo na Receita Federal solicitando a restituição daquilo que ela importou ou comprou no mercado interno e exportou. E essa restituição vem em forma não de crédito, mas sim de valores, né? Mas é uma operação que não é muito utilizada porque ela só vale 90 dias da sua compra e da sua exportação. Então, as empresas não utilizam, porque a empresa que opera ainda no comércio exterior não tem por que ganhar essa modalidade, porque temos as outras, né? O isenção é aquela exportação usando os insumos importados com pagamento de tributos que visa a reposição de estoque, alternativa para setores onde o controle dos insumos seja mais complexo e custoso. Bom, o isenção como é que funciona? Eu comprei ano passado um insumo no mercado interno ou na importação e utilizei no meu produto e exportei. Fiz tudo isso de que maneira? Paguei os tributos na entrada da importação, paguei os tributos na minha nota de mercado interno e fiz o meu produto e exportei. Então, agora, por sua vez, eu posso solicitar um drawback isenção pedindo o quê? A reposição de estoque. Ou seja, eu não vou precisar exportar futuramente, eu vou simplesmente fazer um processo retroativo com aquilo que eu já fiz, com aquilo que eu já comprei e já exportei. Né? Então, essa modalidade é uma modalidade que agora o pessoal está começando a usar bastante. Devido ao quê? Essa modalidade agora vai fazer 1 ano, ela passou a ser web. Antes, ela era Banco do Brasil. E o Banco do Brasil cobrava, por documento analisado, na época, R$ 65. Então, assim, dependendo do teu volume, a operação acabava ficando não viável, devido ao custo. E hoje ele passou a ser web, direto no sistema, né? Assim como já é o suspensão. E o suspensão, por sua vez, é a importação ou compra no mercado interno, com suspensão dos tributos, compromisso, de futura exportação.
né? Então, o que acontece? O suspensão é aquela coisa, eu vou trazer hoje uma importação, ou vou comprar no mercado interno, e tenho 2 anos a exportar. Né? Então, assim, essa é a modalidade mais conhecida no meio das indústrias, certo? Sim, pode. 2 anos. 2 anos, né? 2 anos. Tudo no drawback é tudo 2 anos. Só o que muda é no restituição, que é esses 90 dias, né? É sempre 1 ano prorrogável por mais 1, né? Exatamente. Uhum. Pode. Sim, tu pode. O drawback é assim, ó. Eu abri no sistema ele, o suspensão, no caso, e eu importei, ou comprei. No momento que eu comprei, eu já posso prorrogar. Tu não precisa esperar vencer para prorrogar. Esse é um erro muito grande, que é 1 mais 1. Uhum. Que muitas vezes as empresas têm que esperam. Eu vou esperar aquele 1 ano para prorrogar. Não, já prorroga. Se tu comprovar antes, né, não tem problema. Então, bom, ele é um estímulo à exportação que compreende a suspensão dos tributos incidentes nas importações e aquisições no mercado interno. No mercado interno para emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado, que foi o que falei para vocês. Ao desonerar essas importações e aquisições no mercado interno, o produto nacional se torna mais competitivo no mercado externo, né? Que essa é a função do drawback, né? Tu conseguir chegar lá no exterior com um preço tão competitivo o quanto de lá, né? É um regime aduaneiro especial, instrumento de política do comércio exterior. Meu Deus. No mercado interno é o PIS, o COFINS e o IPI. Só não tem a vantagem é no ICMS, porque o Estado não perde, né? É só os tributos federais, isso mesmo. Assim, né? Oi? Pode? Sim. Sim, e na realidade o que acontece? Nesse caso, isenção, o que as empresas fazem? Vamos dizer assim, tu vai ter agora 6 meses, tu vai ter 3 exportações ao total. Aí a gente espera esses 6 meses e busca dessas 3, entendeu? Para tu não precisar fazer um processo para cada uma. Mas eu tenho uma empresa que eu trabalho de Santa Catarina que ela faz 1 a 1. Então, ou seja, ela importou, ela fez como a importação dela, o produto dela é uma exportação, né? Vamos dizer assim, né? É uma máquina no caso, então é um produto de valor agregado grande. Ela faz uma importação, ela exporta, ela diz eu quero uma isenção. Aí a próxima compra ela já compra sem, né? Assim no mercado interno ou na importação, né? Sim. A empresa só não consegue fazer um drawback se ela tiver problemas na CND. Tá? Fora isso, qualquer empresa hoje que opere no comércio exterior, que opere na exportação, ela pode sim, e até vou dizer, a empresa que é simples, às vezes, é muito mais rápido o processo dela do que uma empresa de lucro real, porque grande, né? Uma empresa muito grande, porque a empresa muito grande tem muitas coisas, né? Então, às vezes, enfim, é um pouco mais democrático, né? Não, na realidade, o crédito, vamos dizer assim, o que tu vai ganhar é total. No momento que tu emitir a compra, que tu comprar do teu fornecedor, tu não vai ter, vai ser isento esse imposto. Entendeu? O IPI, o PIS e o COFINS é isento. A única coisa que tu vai continuar pagando é o ICMS. Entendeu? A tua nota, ela já vai vir com um termo, porque no momento que tu comprar, tu já vai ter um número de drawback, tu vai passar para o teu fornecedor, e o teu fornecedor vai emitir essa nota já sem os impostos, dizendo, referente, drawback número tal, artigo tal, entendeu? Então, aqui, né? Bom, no fiscal, a redução de encargos fiscais, no financeiro, redução de custos financeiros e melhora de fluxo de caixa, que isso aqui entra muito, tá? A empresa de lucro real, porque daí tu vai me dizer assim, mas eu sou de lucro real e eu me acredito dos impostos, para mim o drawback não vale a pena. Tá, mas qual é o teu desembolso de caixa? Né? Então, assim, se eu falar de importação, eu tenho importação de I de 14% a 26%. Então, daqui a pouco é o desembolso de caixa, né? Então, daqui a pouco é crédito sobre crédito, daqui a pouco o teu crédito lá está estourando, né? Na importação, mesmo sendo empresa lucro real, o II é custo, o imposto de importação. Então, tem empresas que fazem drawback só por causa do II, porque pelo PIS, COFINS e IPI não vale a pena, ela se acredita, né? Então, assim, são N casos que tu pode avaliar, né?
Deixa eu ver aqui. A comparação dos preços de mercado interno e externo, né, qualidade, agregação de valor, tecnologia, negociações internacionais, enfim. Essas são algumas das vantagens, né, que o processo traz para a gente. O regime de drawback não se confunde com subsídios acionáveis, pois apresenta alcance geral e democrático. Não discrimina segmentos industriais, né, ou seja, toda empresa que tem industrialização, ela pode se beneficiar do drawback. O que não pode é revenda, né? A gente vê muita coisa no mercado, então assim, comprei para exportar. Não, comprou para fazer o quê? Né? O drawback é insumo. Eu comprei para embalar. Também é valor agregado. Então, assim, daqui a pouco, se tu só embala o produto e vende, tu está agregando alguma coisa nele. Então, tu precisa agregar, né? Não faz restrição quanto à destinação do produto final. Eu exporto para a China, para o Peru, para o Chile. Não faz distinção. Aqui tem, né, o pessoal pode acompanhar aí, tem as bases, né, legais do drawback, quem quiser dar uma olhadinha. Na questão do suspensão, tá? O drawback também entra a marinha mercante, tá? Que é a taxa na importação que se paga, né, os 25% do valor do frete, tá? O que acontece muito nessa taxa aqui é a questão de travar um pouco o desembaraço, porque a marinha demora um pouco a liberar. Então, muitas empresas acabam pagando para não precisar esperar, né? E, enfim, aqui tem todas as bases legais, né, do drawback. Sim, o suspensão, por sua vez, isenta o ICMS, né? É o único regime de drawback isenta o ICMS, tá? O isenção não isenta, tá? O isenção não isenta. Aqui as atribuições, né? Secretaria de Comércio Exterior, Secretaria da Receita Federal, né? A Marinha Mercante, que eu comentei com vocês, e a Fazenda Estadual, que é o ICMS, né? Porque se tu não baixar um drawback suspensão nos 2 anos, o primeiro pessoal que vai te cobrar vai ser a Marinha e o ICMS. Depois de 5 anos, a Receita vai te cobrar, né? Então, o pessoalzinho aqui vai ser o primeiro a correr atrás de ti, a chegar às cartinhas, né? Bom, aqui tem algumas bases de questão do Siscomex, né? Como é que funciona, né? Drawback web, solicitar, vincular a LI ou vincular a nota do mercado interno, né? Interessante que assim, o mercado interno, quando tu compra aqui dentro para usar insumo, tanto quando eu falo para frente é o suspensão e para trás é o isenção. Tu tem que ter o controle dessas notas, assim como se fosse uma DI, uma declaração de importação. Tu tem que ter o controle delas para tu poder fazer o drawback, né? Ou seja, preciso da cópia da nota fiscal da tua compra, né? Para saber de qual empresa tu comprou, né? Para poder fazer o processo certinho, né? Aqui são a questão do registro, né, da efetivação do ato concessório, né, que é o ato concessório, a gente chama que é o número aquele do regime de drawback, né, que a gente tem que cadastrar a nota depois que a gente vai comprar no mercado interno, né, depois da averbação do registro de exportação, isso vai entrar no sistema, né, e a baixa, quando a gente tem que fazer a baixa do processo. O que acontece? O drawback ele é um sistema que muitas vezes muitas empresas já operaram ele, mas não gostam mais de operar. Ou tiveram maus, vamos dizer assim, não foi bem sucedida a operação delas. Por quê? Por questão de controle. Porque ele é chato. Entendeu? Então, assim, tu precisa estar de olho para ver se a exportação saiu, se o despachante que está fazendo o teu registro de exportação está vinculando certinho lá no RE a questão, para a coisa andar. Por quê? Porque, como é sistema, só vai andar se em todos os sistemas ligados ao comércio exterior, tanto lá quando chega a importação, quando sai o teu produto exportado, estiver ligado. Então, hoje o sistema é todo interligado. Antigamente, era tudo manual. Então, a gente entrava ali e preenchia tudo à mão. Hoje, não. Hoje, se lá na exportação, tua exportação saiu e não foi colocado o código certo, eu não tenho como comprovar, né? Então, por isso que muitas empresas que já operaram drawback hoje não querem mais operar. Porque o que acontece? O suspensão, que é o que eu tenho 2 anos para exportar,
Se eu exportar e não vincular de maneira correta no sistema, eu posso ter que pagar esses impostos depois, ou seja, retroativo aqueles 2 anos. Né? Sim. Depende, algumas empresas não é solicitado, tá? Mas a gente sempre pede para a empresa ter, caso solicite, né, um laudo assinado pelo engenheiro, né, certinho ali. Né? Aqui, ó, eu queria entrar aqui. A concessão do ato é condicionada à realização do compromisso de exportar, no prazo estipulado, os produtos previstos, mesmo NCM, na quantidade, valor determinado, e industrializados com utilização das mercadorias importadas e adquiridas no mercado interno. Então, aqui a gente tem o comum, que é isso tudo que eu falei para vocês agora. A gente tem o genérico, tá? Que, para quem não sabe o que é um drawback genérico, é mais específico para aquela empresa que traz um monte de pecinha pequenininha, um monte de pecinha, e não tem como declarar isso no momento da importação, porque é muita coisinha miúda, mas ela declara isso via laudo para poder ter, no caso, o benefício. E o drawback intermediário, que é o que o pessoal aqui me passou, que pode ser que se encaixa muito nas empresas que operam aqui, que é o quê? O intermediário é aquele que produz algo para outro exportar. Né? Às vezes, a empresa produz uma embalagem, enfim, N coisas, né? Que daí vocês que são do plástico podem me dizer melhor. Né? N coisas para outra empresa exportar. Então, o que acontece? Esse intermediário ele pode ser feito tanto na modalidade suspensão, que é para frente, que é, ou seja, eu comprar... vamos dar um exemplo, bem claro. Eu vou comprar hoje, tá, uma mercadoria para fazer um produto para vender para esse cara que exporta. Um X lá, sei lá, 10 mil unidades. Eu já sei que eu vou vender 10 mil unidades e ele vai exportar 20 mil, ou 10.500, enfim, qualquer número da exportação dele. Então, eu já vou ter um processo de drawback intermediário, já vou ter essa compra sem os tributos e vou vender para ele exportar. Como é que é feito o controle disso? O controle disso é feito em cima das exportações dele. Né? Então, ou seja, hoje eu posso fazer isso, assim como eu posso fazer isso para trás. Então, para trás, isso acaba sendo mais interessante ainda, porque já está pronto, já foi feito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que solicitar para esse meu parceiro que eu tenho, esse meu cliente, o que tu exportou vou dar um exemplo, com as tampas que eu te vendi. Ele vai dizer, eu exportei, eu fiz 15 exportações. Então, tu me passa os teus registros de exportações que eu vou solicitar um drawback isenção para mim. Ou seja, eu vou repor no meu estoque tudo aquilo que eu gastei para fazer as tampas para ele poder exportar. Então, assim, o drawback intermediário entra naquela fase assim, mas eu não trabalho com exportação. Mas, para quem eu vendo, trabalho. Entendeu? E isso pode ser para um cliente, para 2, para 10, entendeu? Só basta ser feito um controle para isso. O comum, né, que é aquilo que eu falei, né? O titular do ato concessório importa, compra mercadoria, pode ele mesmo embalar, encomendar de terceiros, participar, enfim. Aqui fala muito claro, né, que no RE tem que constar o 81.101, isso tanto para o intermediário quanto para o comum. Na nota venda de trade, tá? Eu não exporto, eu vendo para uma comercial exportadora. Eu posso me beneficiar do drawback? Pode. Pode. Tu compra, tu paga os insumos e a trade exporta. Desde que tu tenha a nota fiscal que tu vende para a trade, bem certinho, com todos os dados que precisa ter, né? E aqui, a questão também da comercial exportadora. Eu vendo para uma comercial exportadora. Também pode se beneficiar. O teu papel é que o teu produto saia do país. E ele está saindo. Não é no teu nome, mas ele está saindo do país. O genérico, né, que eu comentei com vocês, esse dispensa detalhamento das NCMs, quantidades importadas, admitindo a descrição apenas genérico. Né? Neste caso, o AC é emitido com base em previsões de compras. E é o laudo técnico que é exigido no momento da baixa. Né? Não se aplica a casos em que é possível dimensionar os itens importados, ou seja, casos comuns. Né? Especial para autopeças, comprova-se com registros titulares de 81.102. O intermediário.
Neste ato concessório, o intermediário é um produto e não o titular do compromisso. Ou seja, né, eu vou solicitar o drawback intermediário para mim ter a isenção dos impostos, né? Mas quem vai exportar não vai ser eu. Mas se o cara lá que eu falei para ele exportar, eu disse para ele, vendi com valor mais baixo, para ele exportar, ele não exportou. Não tem nada que amarre essa operação. O que amarra essa operação é controle e parceria com o teu cliente, entendeu? Então, na realidade, o único grande problema do intermediário é esse, que ele não tem nada que amarre a operação. Ele não exportou, eu posso cobrar? Não. Quem vai ter que pagar os impostos daquelas compras que tu deixou de pagar é tu, né? A comprovação é feita através das notas fiscais do titular do AC para o fabricante final e o registro de exportação. Ambos vinculados no AC. Ou seja, aquela nota que tu vende para esse cara que vai exportar é a nota que a gente precisa para comprovar. É a nota e o registro de exportação deles, né? 2 anos. Hoje, antigamente, até está aqui nesse slide, e eu tenho colocado, as notas tinham 60 dias para ser cadastradas, hoje não tem mais. Caiu fora agora faz pouquinho tempo. Na realidade, no começo, ficou 60 dias para o pessoal não acabar deixando, né? Mas hoje tu tem os 2 anos para fazer essa comprovação. Produtos agrícolas ou criação de animais. A operação possibilita a importação ou compra no mercado interno de matéria-prima e outros produtos utilizados no cultivo de produtos agrícolas ou na criação da captura de animais a serem exportados definidos pela CAMEX. A apresentação deste laudo emitido por órgão ou por entidade da administração pública federal, em Embrapa, universidades federais, é obrigatória. Pode ser concedido para frutas, sucos, polpas, algodão, não cardado, nem penteado, camarões, carnes, miudezas, comestíveis, frangos e suínos. Esses são os casos das rações, né, que a gente tem lá no lado do Paraná, ração. Eu compro a ração para alimentar o porco e exporto o porco, né? Então, assim, a gente já teve casos assim também, né? Pode ser utilizado. Sempre coloco mais para a questão de informação, assim, né? Bom, características gerais. O prazo, mexi no sistema, tem que abrir um drawback, tem que responder uma exigência, são 30 dias. Em 1 semana eles respondem, em 2 dias eles respondem, sim. Mas é que nem Receita Federal. Se tu pegar um fiscal para olhar a tua mercadoria, ele pode fazer em 1 dia ou ele pode fazer em 30. Né? Então, depende muito do anuente que está lá no DSEX, porque essas operações são todas centralizadas lá. Então, lá dentro tem um anuente para cada NCM, é dividido por NCM. Para cada NCM. Né? Então, ali, o campo de vocês que é polímeros, enfim, toda aquela cartela do 39 ali, 39, 38, é um pessoal lá que rege esse capítulo. Né? No integrado, que é o geral, né, a gente chama as pessoas, mas o verde e amarelo não tem mais? Não, não tem mais. O verde e amarelo virou integrado. Ou seja, integra a importação e o mercado interno. Né? Então, ou seja, eu posso ter importação / mercado interno, só importação, só mercado interno. Entendeu? Vai do que a empresa opera. Né? Então, por isso que hoje o drawback virou uma ferramenta para a utilização de quem exporta e não de quem importa. Antigamente era drawback pode ser feito para quem tem importação. Não, hoje o drawback pode ser feito só para quem exporta. Eu posso comprar tudo no mercado interno desde que eu vá exportar. Eu que vou exportar? Como eu falei antes. Não, pode ser o intermediário, pode ser via trade, né? Enfim, pode ser o suspensão, pode ser o isenção, né? Isso é uma coisa que a gente, às vezes, tem muito, né? Que é na questão da importação, o pessoal gosta de embarcar a carga antes do drawback deferir. Né? Então, assim, a gente não pode garantir nada. Né? A gente tenta lançar de maneira mais correta os dados no sistema, mas quem defere é o DSEX. Então, muita gente embarca a carga lá fora sem o drawback estar deferido. Chega aqui e não quer pagar os impostos. Então, a gente espera sempre o drawback deferir para poder continuar o processo correto. Né? E a mesma coisa é na compra do mercado interno. Compra no mercado interno não pode ocorrer antes do deferimento do AC. Como eu falei antes ali, quando deferir o teu AC, vai ser dado um número que o teu fornecedor vai emitir essa nota sem os tributos. Né? E hoje, o drawback não tem mais nada a ver com importação.
né? Hoje o drawback é para quem exporta. Se tu compra do Pedro ou lá do Peru ou da Argentina, não interessa. Interessa é que tu está exportando, então tu tem que te beneficiar disso, né? Nesse caso, se a tua exportação é direta, tu não precisa comprovar para ninguém. Não, tu só vai passar para ele o quê? O número do ato concessório. Ó, eu tenho esse regime aqui, eu vou te passar, eu tenho esse deferido, eu preciso que tu emita a nota de compra com esse sem os tributos. Agora, eu não exportei, eu comprei lá 20 notas fiscais esse ano e eu não exportei, não consegui, o mercado não ajudou. Quem vai ter que retroagir esses tributos é tu. Entendeu? Ao final dos 2 anos, isso é cobrado com multa de 20% e juros em cima da taxa Selic. Então, assim, eu sempre digo, dá na base de 35% do valor dos impostos que tu isentou. Então, assim, o suspensão é muito bom, mas assim, a empresa tem que ter programação de exportação. Se a empresa não tem, faz uma isenção. Entendeu? Então, assim eu falo. Eu já tive empresas de ter 300 atos concessórios. Só que, assim, elas têm programação de importação. Assim como eu tive empresa de ter 10 e chegar no final dos 2 anos e a gente tem que fazer todos os cálculos e pagar os tributos. Né? Se tu quer ficar certinho, né, pagar os tributos. Então, assim, tem programação de exportação, faz drawback. Não tem, pensa bem, faz uma isenção. Né? Já tem empresas que eu tenho hoje, que eu opero, né, que nem a Copobras, que nós temos suspensão, nós temos isenção, só que daí vai do controle, né? Eu tenho que saber que agora eu posso trazer de que maneira essa mercadoria eu posso comprar no mercado interno. No suspensão ou no isenção? Tá, tu vai usar, tu já usou. Não, então, tu tem que enquadrar certinho ali para depois tu não tá devendo e não ter como pagar, né? Devendo em exportação, né? Eu falo. Bom, drawback normalmente dispensa a LI prévia, o embarque, né? E exame de similaridade, né? Porque o drawback a LI defere automático, né? Bom, a nota de compra no mercado interno, que são coisas básicas, né, deve conter a NCM, descrição da mercadoria, quantidade na medida de estatística, cláusula do número do AC, né, a data do deferimento, o valor e a venda no código do CFOP, conforme a lei e tal. O que acontece? Tem algumas coisas que a gente fala assim, que elas são mais chatas em questão do DSEX, porque a gente tem que explicar um pouquinho mais, entendeu? A gente tem que dizer que naquela questão, assim, 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 entendeu? Tu tem que explicar por A mais B que tu realmente precisa daquele componente ali para poder gerar o teu produto para exportar. Tem vezes que é negado? Tem. Já tive. Raras, mas tive. Então tudo bem explicadinho, bem concedido em laudo. Muitas vezes a gente batendo o pé, a mesma coisa era a embalagem. Eu tinha processo em Santa Catarina daquela embalagem da maçã, para vender a maçã, a caixa aquela, né? Ele importava a caixa aquela. Nossa, foi um trabalho, demorei mais de 1 mês para conseguir, e resposta, e vai e volta. No final, eles deferiram. E depois de deferir um processo, todos vão deferir, porque não tem o porquê não deferir, né? Bom, aqui fala nas questões da nota fiscal, né, quando a gente adquire no mercado interno, né, a validade, a gente tem que observar a validade do AC, né, tendo cópia da nota fiscal. E aqui fala naquela questão até que eu coloquei aqui, que, na realidade, eu até acabo passando um pouco para os meus clientes, porque o que acontece? Eu não tenho controle do que tu comprou. Então, assim, ó, muitas vezes, se a gente não coloca um prazo, o pessoal esquece. E daí, depois, lá no final do drawback, o pessoal tá procurando nota de 1 ano de compra. Então, assim, na realidade, o sistema fez isso por causa disso. Então, assim, eu acabo pregando ainda isso, mas, na realidade, é uma mentirinha. Não existe mais, não precisa mais cadastrar nesses 60 dias. Mas, assim, se eu comprei hoje, fulano lá cuida do meu drawback, já passa a nota para ele, né? Já passa para ele cadastrar, já fica pronto, né? É mais uma questão operacional, né? Aqui está a mesma coisa. Isso aqui é uma inclusão que... Isso aqui eu deixei aqui porque o que acontece? Dependendo o que acontece na balança comercial do ano,
o Dessex acaba abrindo umas brechas, tipo assim, ó, eu posso pegar uma exportação e posso, do ano passado, e posso incluir no meu drawback, entendeu? Tipo assim, quando eles veem que a balança, que as compras estão muito maiores que as vendas, eles acabam abrindo umas brechas, né? Então, eu deixei... Tem empresas que o que acontece? Elas não conseguem exportar, elas esperam o final do ano, que o final do ano, normalmente, de vez em quando, o Dessex abre, em dezembro, uma prorrogação excepcional de um terceiro ano para suspensão. Entendeu? Eu já tive 2 anos que aconteceu. Então, assim, tem empresas que... meu drawback vence em outubro, eu não tenho tudo para exportar. O que eu faço? Ou tu nacionaliza aquilo que tu não exportou, ou tu espera até dezembro, que tu vai pagar só um jurinho maior e tu tem uma possibilidade de prorrogar um terceiro ano. Então, eu deixo porque, às vezes, isso acontece, é uma saída, né? Aqui, essa questão da alimentação, da correlação de NCM, o que é isso? O drawback, suspensão, tanto como isenção, ele pode, sim, deferir automático. Ou seja, eu posso lançar os dados todos no sistema e o drawback deferir. Só que o que acontece? Essa correlação é tipo assim, porque lá no Dessex tu tem analistas de comércio exterior, tu não tem analistas de produtos. Né? Então, assim, quem entende do seu produto é a empresa. Então, o que acontece? Às vezes, eu vou colocar lá, sei lá, um polímero, né? E aí eu exporto uma bicicleta. A NCM do polímero é tal, da bicicleta é lá longe. O Dessex vai dizer, o sistema vai te dar, não tem correlação, vai entrar em exigência. Para dizer o quê? Para dizer que eles querem que tu explique o processo produtivo daquele produto ali, né? Já tem NCMs que elas mesmo falam sobre si, que tu vê que um produto vai fazer o outro, isso é o próprio sistema que tem, né? Tem as bases ali e defere automático ou não. No integrado será obrigatória a anuência prévia da NCM de compra no mercado interno, no AC do tipo genérico, pois somente assim será possível cadastrar a nota fiscal das NCMs aprovadas no sistema. Né? Então, é o que eu já tinha falado antes. Eu preciso do drawback deferido para fazer qualquer tipo de compra. Né? Aqui fala um pouquinho da fase da concessão, né? Que é o que eu falei. Né? Empresa centralizada por motivos inadimplentes. Também tem aquelas empresas que já tiveram um histórico de drawback não bem sucedido, então já tiveram drawbacks inadimplentes. Né? Elas ainda podem vir a ganhar, podem, né, mas às vezes tem que explicar. Regularização fiscal de todos os atos inadimplentes ou apresentação de certidão. Né. Compatibilidade da operação do AC. E índice de importação e exportação. Isso aqui é uma coisa que muitas empresas se pegavam bastante. O que acontece? Que hoje o sistema barra, mas tu explicando não tem mais. Antigamente, tinha um índice que se falava muito, que era 40%. Da questão do quê? Do meu produto com valor agregado. Ou seja, eu tenho que ter um mínimo de 40%. Hoje, não. Hoje, eu provando por uma A mais B, que eu compro, faço o meu insumo, e, em cima dele, eu vou ter um ganho em questão de valores mínimo possível, eu posso, sim, me beneficiar do drawback. Né? Então, assim, eu já tive empresas grandes que tiveram 85% de índice. Então, assim, que era um mercado... Tipo assim, exemplo, um silo. O silo é praticamente 100%, né, da máquina. Então, assim, a minha compra, eu vou só agregar um valor de venda e vou vender. Né? Eu não vou ter todo um processo em cima daquilo. Então, hoje, eu já posso adquirir o drawback dessa maneira. Bom, antigamente se tinha muito a transferência de atos concessórios, né? Hoje já é mais vedado isso, a gente não consegue mais fazer, que é o quê? Eu vou transferir, eu não vou exportar, eu vou transferir para outra empresa exportar. No momento, eu já fiz a compra, já fiz tudo, eu vou transferir. Então, hoje, tu não consegue mais fazer isso. Tu consegue, sim, mudar o teu processo para intermediário. Eu tive um processo essa semana de uma empresa que ela disse assim para mim, Júlia, eu não vou conseguir exportar. Eu já estou com meio ano o drawback aberto e eu não vou conseguir exportar. Mas eu tenho uma empresa parceira minha que ela pode exportar para mim. Como ela já comprou e ela já está devendo, no caso, esse insumo, então ela
disse, essa empresa pode exportar, a gente pode mudar esse drawback de comum para intermediário? Pode, entendeu? Desde que eu tenha a nota fiscal que tu, então, vendeu um produto para a empresa, né? E pode fazer essa operação, né? Então, a gente até fez essa operação, agora ela mudou. Modalidade de embarcação, que isso é mais questão de produtos de embarcação, de embarcado, isso a gente tem muito lá para cima. E fornecimento no mercado interno, né? Eu não posso comprar drawback para vender no mercado interno, né? Isso aí drawback é incentivo à exportação, né? Tem muita empresa que gosta de fazer essas loucurinhas aí, mas fase de ajuste, que é o que eu falei, né? Prorrogação, é admitida a solicitação de uma prorrogação dentro da validade do ato. Inclusão, eu posso incluir mercadorias no momento que eu achar que eu tenho que incluir para compra. Claro que eu vou pensar, se eu tenho esse drawback aberto 1 ano, ou eu abro o outro ou eu incluo mercadoria. Então, eu vou ver como é que está a minha questão na programação da minha exportação. E ajustes obrigatórios. Isso aqui é um dos maiores problemas hoje na nossa área em questão do drawback, porque, às vezes, a empresa exporta e o cara que opera o drawback não faz a coisa certa. Então, assim, ele acha que sabe fazer e ele vai lá e faz de qualquer jeito, o drawback não baixa e a empresa continua devendo mesmo exportando. Já tem casos de jurisprudência que empresas ganharam, porque, na realidade, a gente entende que se a empresa exportou, ela cumpriu com o compromisso. Mas esse caso aqui de ajustar no sistema e fazer o processo certinho também dá problemas. A comprovação, né? Que isso aqui é uma coisa que a gente fala muito, porque, assim, às vezes a empresa exporta, mas aí lá o setor logístico não emite a nota certa, com o CFOP certo, com o 727. Então, o que acontece? Eu corri, eu trouxe a mercadoria e desembaracei, larguei ela, ou comprei no mercado interno, hoje também, fiz tudo certinho, e o pessoal lá do Comex, o despachante, ninguém lembrou que aquilo era drawback, saiu a exportação e não comprovou. Então, assim, é uma cadeia. Eu tive numa empresa semana passada que a menina me disse assim, a gente tentou fazer drawback, mas a minha empresa não tem condições de fazer drawback, porque é todo mundo que tem que ajudar. Ela disse assim, né? Então, assim, o cara lá da produção tem que saber, eu tenho que saber, então, assim, todo mundo tem que ajudar, né? Porque não adianta eu só, trouxe a mercadoria sem imposto, sair depois. Se eu estou devendo alguma coisa, né? Se eu suspendi. Por isso que o isenção é muito bom. Porque, assim, tem empresas hoje que só operam na isenção. Ou seja, ela fez... vamos fazer uma isenção hoje, vamos, 2 anos. Espera mais 1 ano se passar. Vamos fazer mais uma isenção, vamos, 1 ano. Entendeu? Então, assim, nasce morto. Só que, claro, isenção tu não ganha o ICMS, né? Assim como o intermediário também. Ele não te dá o ICMS. O único que te dá o ICMS é a suspensão. No módulo Syscomex Webs, os registros e declarações de importações migram para o AC. A empresa deverá enviar o AC até 60 dias após o vencimento para a baixa, né? Caso a empresa não faça, o AC será enviado pelo sistema automaticamente, que é o que acontece os erros. Não sei, ninguém estava controlando. O drawback foi como estava para baixo. Aí, chegou lá, estava todo inadimplente. Volta a resposta. Drawback inadimplente. Momento que o drawback ficou inadimplente, seja ele... Isso no suspensão, tá, gente? Porque no isenção, o que acontece? Quando eu ganhei ele, a empresa deferiu isenção, eu só vou cadastrar ali as compras. Eu não vou ter mais nada para... Eu não vou ter mais nenhum compromisso. Entendeu? Então, no suspensão, o que acontece? Foi para baixa, eu não ajustei... Inadimplente. O momento que está inadimplente, não tem o que tu faça para tirar esse drawback de inadimplente. Então, assim, tu teve 2 anos para montar uma logística na tua empresa e nos teus prestadores de serviço para manter isso aqui organizado. Se tu não manteve isso nos 2 anos, não terá o que fazer depois. Tu vai ter que pagar os tributos mesmo exportando. A não ser que tu pegue um advogado e, não, vou entrar com processo, enfim. Mas aí, cada vez que tu quiser fazer um processo de drawback... Tu vai ter um monte de exigência lá. Não será aceita a documentação em papel para espelhar documentos já existentes em meio eletrônico. Somente serão aceitos os documentos solicitados pelo DSEX, laudos técnicos, notas fiscais, comprovantes, documentos de sinistro. O que acontece? Tem empresas que acontece, né, da mercadoria
não chegar, dar um sinistro. Então, a gente envia documentos, envia fotos, né? Ou então tem empresas que, não, eu não vou nacionalizar, essa mercadoria foi para destruição, eu tenho que enviar fotos para bem da empresa não precisar pagar os impostos retroativos, né? Bom, os tipos de baixa, né? Baixa regular, baixa com nacionalização total ou parcial. Metade desse produto eu não consegui exportar. Então, metade tu vai nacionalizar, né? Baixa com recolhimento total ou parcial dos tributos, baixa com sinistro, baixa com devolução, que acontece, né? Devolvi a mercadoria para o exterior, né? No caso da importação, e baixa com destruição, que é destruir a minha mercadoria na empresa. Os inadimplêmentos é um tipo de baixa. Exportação deve ser efetuada dentro do prazo de validade do ato, com respectiva averbação. O prazo é de 60 dias, né? Exportei, só que esqueci de vincular. SESEX, eu tenho que entrar na SESEX para ver o que eles podem fazer comigo. Alterei o número do AC no meu RE e ele permaneceu com o AC antigo. Tenho que solicitar um reprocessamento. O que acontece muito. Às vezes, eu tenho 5 drawbacks. Mas quem é que vai controlar isso? Ou o despachante controla, ou tu tem uma outra pessoa na empresa que controla, ou tu tem eu que controlo. E daí eu vou dizer, até mês que vem tu pode vincular esse processo aqui. A partir do outro mês tu tem que vincular o outro. E eu estou falando, tu tem que vincular o outro. Daqui a pouco a empresa, Júlia, mas eu vinculei errado aquele ali. Aí o que eu vou dizer? Vamos alterar já. Já vamos entrar com o processo e já vamos alterar. Ou, às vezes, eu entro lá no Siscomex e olho. Está certo? Está certo? Está certo? Está certo. Né? Então, é isso que muitas vezes precisa. Né? É uma conferência a mais. Aí, aqui fala da habilitação e acesso. Siscomex, drawback eletrônico, suspensão e entregada estão disponíveis no web. Né? Para acessá-lo, basta ser credenciado, ou seja, despachante ou o preposto da empresa, né? Informações e links naquele endereço ali, né? Ali tem mais informações, tem cartilhas do drawback, tem como funciona, quem pode adquirir, vai falar o que eu falei, mas não vai falar, de repente, numa língua tão clara, né? E aqui é o meu contato. Meu nome, meu telefone, meu e-mail. Como eu estou abrindo agora a empresa e fazendo, eu ainda não tenho um contato da empresa própria. Mas, assim, se quiser me ligar, tirar dúvidas, daqui a pouco não vai fazer um processo de drawback comigo, já tem com o despachante, ou, enfim, qualquer dúvida que precisar tirar nessa área, eu posso ajudar. Né? Então, hoje também, uma outra coisa que eu não citei aqui, que eu já fiz em alguns processos, no caso do isenção também. Vamos dar um exemplo. Eu importei... Júlia, eu importava, mas eu não importava direto. Eu importava conta e ordem, por uma trade. E eu pegava esse produto, utilizava esse insumo para exportar ou para vender para alguém que exporta. Eu também posso me beneficiar do drawback, tá? Mesmo que a minha importação lá atrás foi via trade. Claro que a próxima compra ela vai ter que ser direta, né? Ela não pode ser via trade, porque trade não tem benefício de drawback, né? Porque daí eu tenho benefício sobre benefício, né? Porque a trade já tem o ICMS. Então eu também posso ter esse benefício. Né? Então, é isso. Eu resolvi fazer esse trabalho devido a um pouco de carência das empresas nessa questão. Então, assim, exporta. Tem alguém que exporta, pode se beneficiar, sim, dessa modalidade de drawback. Tá bom, gente? Bom, eu vou ficar por aqui. Quiser tirar dúvidas, quiser conversar. Certinho? Uhum. Obrigada.